Meu nome é João Victor Alves Novakoski e o meu trabalho é sobre motores na Fórmula 1, história entendendo como alcançam elevados RPMs. Desde sempre, a Fórmula 1 trouxe o que há de melhor na engenharia. Em suas unidades de potência não poderia ser diferente. Os motores utilizados na categoria sempre foram o ápice de tecnologia e inovação em suas respectivas épocas. Podemos dividir em eras o histórico de regulamentos adotados nos motores da Fórmula 1 ao longo de sua trajetória, tendo como objetivo a do início do século XXI, onde não havia restrições de giro máximo e os motores atingiam limites de RPMs jamais igualados. Primeira era, motores pré-guerra e retomada ao desenvolvimento. O início da Fórmula 1 como categoria é datado ao ano de 1950, com o objetivo de organizar os grandes prêmios ao redor do mundo, sendo que os motores eram da época pré-guerra, sendo pouco eficazes. Algumas das evoluções dessa época eram a injeção direta de combustível, comando de válvulas cabeçote e gasolina de alta octanagem. A imagem a seguir mostra o Mercedes W196, que foi utilizado por Fangio. Era um carro muito sofisticado de engenharia alemã, possuindo comando de válvulas desmodrômico, algo que nos anos seguintes seria de extrema importância nos motores da categoria. Segunda era, grande variação de motores e império do motor Ford. Com a popularização da categoria, diversas montadoras e fabricantes de motores resolveram participar pondo em prova seus propulsores. Possuindo uma ampla gama de motores com quantidade de cilindros e cilindradas diferentes, o motor Cosworth V8 da Ford foi o dominante. Duplo comando de válvulas, cabeçote em ligas leves, maiores taxas de compressão, motores mais leves e econômicos e maior otimização da queima do combustível foram alguns dos incrementos ao longo desses anos. A imagem a seguir mostra o Lotus 72D, guiado por Emerson Fittipaldi no primeiro título mundial brasileiro na categoria, em 1972. Utilizava o motor Ford, com aproximadamente 500 cavalos. A era turbo. A Renault foi a primeira montadora a adotar o turbocompressor na Fórmula 1, superando a concorrência nos anos seguintes e tornando o equipamento essencial na categoria. Ficaram conhecidos como os motores mais potentes da história da Fórmula 1, tendo números astronômicos até para os dias atuais, como por exemplo o BMW 1.5 litros de 4 cilindros, com a potência de até 1.400 cavalos nos treinos classificatórios, que no caso poderiam possuir dois motores, o de treino e o de corrida. Algumas das evoluções foram turbinas de alta pressão, partes móveis extremamente resistentes para resistir à pressão de turbo, válvula wastegate e otimização do consumo. O Lotus 97T foi pilotado por Ayrton Senna na temporada de 1975. Utilizava o motor Renault turbo de 6 cilindros em V, gerando até 1.200 cavalos em treinos classificatórios. Quarta era, a volta dos aspirados e a hegemonia dos V10. A FIA, que significa Federação Internacional de Automobilismo, baniu os motores turbos do regulamento a partir de 1989, sendo obrigatoriamente todos eles naturalmente aspirados a partir de então. Com isso, a Fórmula 1 voltou a ter uma ampla gama de motores, como V, W, Boxer, de 8, 10 e 12 cilindros. A partir de 1995, ficou determinado que os motores poderiam ter como capacidade cúbica, no máximo, 3.000 cilindradas cúbicas, trazendo muitas mais vantagens à utilização do motor V10 em comparação aos V12 e V8. Na imagem a seguir temos a Ferrari F1 2002, guiada pelo até então tetracampeão mundial Michael Schumacher. Utilizava o motor V10 Ferrari com até 880 cavalos e dominou a temporada, vencendo 11 provas e chegando em todos os GPs no pódio. Por conta do congelamento de 3.000 cm3 no motor em 2000, as fabricantes investiram pesado nos propulsores V10 a fim de extrair a máxima potência específica. Com isso, essa era ficou marcada por ser o ápice da potência naturalmente aspirada, tendo o motor 3.0 V10 da BMW o mais potente, gerando 950 cavalos a pouco mais de 19.000 rotações por minuto. Em geral, motores que giram mais são mais potentes, por isso alcançava-se tal nível de RPM antes de ser restringido pela FIA. A seguir, veremos caminhos para se chegar nas métricas de desempenho atribuídas a esta era. Atrito desprezível e baixo curso do pistão. O desgaste interno das peças do motor é inevitável e acontece por conta do atrito entre elas. Entretanto, além do desgaste, a força de atrito consome energia, reduzindo a potência.
As peças internas móveis nos motores da Fórmula 1 são usinadas de tal forma que o atrito é desprezível, fazendo com que praticamente não haja perda de potência e podendo atingir RPMs muito superiores que os carros de passeio, por exemplo. Aliado a isso, o curso do pistão é relativamente pequeno, principalmente se comparado ao carro de passeio, 93 mm do Renault Sandero contra 40 mm do F1 Renault R25. O curso baixo, juntamente com o diâmetro alto do pistão, auxilia na aceleração e desaceleração da velocidade do pistão, podendo o motor trabalhar em uma faixa mais elevada de RPM. Aqui temos a comparação entre um pistão que compôs a Ferrari F1 F399 de 1999 e um pistão de carro comum. Percebemos como o diâmetro é relativamente maior do pistão, enquanto o curso é bem menor. Percebe-se pelo tamanho da biela. Balanceado e harmonizado. Outro fator que contribui para o desgaste e perda de potência, podendo ocasionar a quebra repentina de um motor na Fórmula 1, são as vibrações que há em um motor mal ou não balanceado. Em motores de alta performance, os pistões e bielas possuem o mesmo peso. O virabrequim, por sua vez, é harmonizado para que não haja diferença na distribuição de peso ao longo das manivelas. A dureza do material de cada peça também é verificada. Materiais leve e fluxo de ar otimizado. Os engenheiros da Fórmula 1 utilizam ligas de alumínio e de aço de extrema leveza e dureza, revestidos para um menor atrito e melhor controle de temperatura. A fluidodinâmica computacional, ou CFD, é utilizada para auxiliar na simulação do fluxo de ar na admissão do motor. Borboletas de admissão, dutos dos coletores e até mesmo o design das válvulas são otimizados para uma melhor fluidez do combustível para a câmara de combustão. Válvulas com acionamento pneumático. Talvez o maior contribuinte para o desempenho dos motores V10 citados acima. Sem tal tecnologia, haveria uma limitação grande de RPM por conta do fenômeno chamado flutuação de válvulas, que seria a desincronização das molas de válvulas, fazendo com que as válvulas não fechem a tempo, consequentemente ocasionando a quebra das válvulas pelo pistão. Seu funcionamento é relativamente simples. No lugar das molas de válvulas, é adicionado nitrogênio em um êmbolo. No momento em que a válvula é acionada pelo comando, o gás é comprimido, algo em torno de 2.200 psi, e a pressão dentro do cilindro faz com que a válvula retorne. Aqui temos duas imagens representando a válvula pneumática, podendo elas serem de acionamento hidráulico-magnético ou hidráulico-elétrico. A seguir, o vídeo de testes do motor R25 V10 da Renault, que foi utilizado pela equipe em 2005 no primeiro título de Fernando Alonso. Podemos notar o quão agudo e alto é o som emitido pelo propulsor, sendo sua característica mais marcante. Bom, esse é o meu trabalho. Muito obrigado e aqui as referências utilizadas.